Bom, vamos lá. Dia 7/8, sexta-feira, fechou a semaninha aí, semaninha agitada, vários PMIs, indicativos econômicos, saiu aí e a gente segue na luta dia após dia. Saíram uns dados essa semana um pouquinho melhores do que o esperado, mas nada assim extremamente relevante, já que os dados estão muito atrasados ainda em relação à economia real, então o cenário continua o mesmo. Falar rapidamente aqui dos mercados para a gente não perder muito tempo olhando um monte de gráfico aqui, para depois a gente já cair ali no índice no dólar, que também vai ser rápido hoje. A SPX 500, que ontem a gente viu esse candle esquisito se formando, foi só no contrato da SPX. E hoje o Ogro postou o gráfico justamente desse, porque ele não tinha visto, porque no diário ficou como se fosse um padrão de venda em topo. E esse candle aqui na real não existe, porque o mercado fechou praticamente no 0 a 0. E no próprio Twitter dele lá, chamaram a atenção para um outro detalhe que eu não tinha percebido, que é o volume. Olha o volume, o jeito que tá desde junho. O volume tá extremamente ridículo, tá totalmente defasado esse gráfico aqui, tá totalmente... Olha aqui, mesmo no patamar pré-crise, a gente está vendo aqui que o volume está totalmente estranho. Então esse gráfico aqui vai sumir e eu vou passar a usar durante o pregão o SPX à vista, que ele não tem delay, e eu vou ver só o mercado à vista andando. E antes do pregão eu vou usar o ES Mini, que é o gráfico da CMA, que ele é contínuo também, ele não tem gap, aliás tem pouco gap, mas os candles ficam um pouquinho diferentes por conta dele ser o contrato negociável e durante o pregão eu uso o SPX porque o SP Mini ele tem delay, então ele tem 15 minutos de delay, eu não consigo ver os movimentos na hora, mas eu uso a vista, que durante o mercado aberto é o que me interessa, né? Vai ter um pouquinho de gap, vou ter um pouco menos de estudos, então os estudos à noite eu faço no SP Mini e o pregão eu acompanho no SP à vista. É isso que eu vou fazer agora. Aproveitando que eu não tenho estudo no Mini, vou fazer ele agora. Olha a diferença de volume que tem do SPX para esse aqui. Totalmente diferente, totalmente. Bom, eu vou usar aqui a projeção de Fibo de um jeito diferente. Eu vou usar as próprias retrações como projeção, igual o Ogro faz, para a gente já encaixar os fractais restantes aqui do movimento. Então, ó, aqui na minha linha de 100%, onde está o mouse, eu pegando a primeira retração seria o primeiro alvo, a segunda retração seria o alvo de 100% e a terceira retração, o terceiro alvo de 161. Beleza? Positivo, tranquilo. Então falta aqui alguns pontinhos ainda, falta 25 pontos para o topo ser atingido. Vou deixar aqui, topo esse que é justamente o ponto pré-crise, só que hoje a gente já fechou o gap que teve de start do movimento de queda. Apesar de não ser um gap grande, foi esse gapzinho aqui que iniciou toda a queda, certo? Então hoje a gente fechou esse gap. Aqui a gente ainda tem aquele triângulo, que para mim isso aqui foi um triângulo, pouco estranho, um pouco mal desenhado, mas é um triângulo. E encaixando os fractais aqui, a gente pode ver que esse alvo aqui é o 161 desse pivô e o 61, o primeiro alvo desse pivô, né? Então os fractais se encaixam e o SP caminha para fechar lá. Beleza, não perder muito tempo com isso não.
VIX, que é o índice do medo, continua trabalhando abaixo da 200, rompeu a 200 e agora segue caindo, indicando que não existe uma correção à vista ou uma queda à vista no SP500. Ele é o head principal do SP500, então quando as pessoas querem vender SP500, elas compram VIX. E o contrário também vale. Quando elas vendem VIX, elas compram SP500. Então, por enquanto, a predominância de venda no VIX e de compra no SP500. Dow Jones Industrial continua perto dos mesmos patamares. Ele vem testar esse topo que ele fez aqui. Vem testar esse topinho. Falta poucos pontinhos. Coincidentemente, falta poucos pontos também para o SP500 testar o topo histórico dele. Né? Então a gente vai ter um teste muito provável, um teste duplo um teste em topos em vários ativos, né? A gente vai ter um teste em vários topos em vários ativos ao mesmo tempo. Coincidência? Óbvio que não. O S30, que é o futuro, Dow Jones Transport rompeu o topo anterior, caminha aqui para o último alvo, né? Provavelmente também vai tocar esse último alvo junto com o Dow Jones Industrial tocando no outro topo e o SP500 tocando no topo histórico. EWZ, que é a bolsa para gringo, continua na lateralização que a gente desenhou da última vez. É um triângulo ascendente, né? Pode ser um padrão de continuação ou de reversão, vai depender de que lado vai romper. A gente tem as médias aqui ainda, a 200 ainda continua vindo forte para baixo. Vamos ver aí quando que o gringo vai resolver vender ou comprar EWZ. Por enquanto, pelo fluxo da nossa bolsa, eles estão vendendo. IBOV fez um topo duplo, né? E tentou confirmar esse topo duplo, mas não confirmou. Para confirmar esse fechamento aqui, o fechamento deste candle aqui teria que ser abaixo desse fundo, e não foi abaixo, né? Ele fechou acima, então ainda não confirmou esse topo duplo. Agora tem que perder esse fundo também. Índice futuro, a mesma situação do Ibovespa, não tem por que chover no molhado. O dólar, deixa eu atualizar um estudo aqui, estudo do Ogro, inclusive. Rompimento perfeito. Certo? Deixa eu apagar esse daqui para ficar mais claro o movimento. Beleza, então o dólar lateralizou, fez um triângulo simétrico perfeito e rompeu para cima. Qual que é o alvo disso daqui? O próprio triângulo. Então a gente pega a base dele aqui e puxa o alvo. Vou pegar os fechamentos aqui para não ficar sobrando nada e tudo. Se bem que se eu pegar aqui, olha só, se eu pegar exatamente o topo, ele tocou exatamente na retração de 61.8. Então eu vou usar esse daqui mesmo, vou usar o topinho máximo ali, tocou exatamente, ó. A retração está aqui junto desse outro fibo, que novamente não é coincidência, já que, deixa eu puxar para trás, esse fibo aqui de toda essa perna de alta é a primeira retração e a segunda retração. Ele tocou na segunda, agora tocou na primeira e fez uma perna de alta. Esse daqui é o gráfico semanal do dólar, tá? Então tocou na primeira, tocou na segunda, fez o triângulo, rompeu para cima. É os fractais se encaixando aqui, e dentro do próprio triângulo ele tocou na última retração e caminha agora para romper topo. A figura já foi rompida, né? Não tem como falar que não foi rompida. E agora, se ele romper topo, confirma o pivô. Primeiro alvo no topo histórico do dólar, que é nos 5,90 e 5,92.
Segundo alvo, 6,19. Bem tranquilo lá no 6,19. Bem tranquilo mesmo. E corroborando com isso, o DXY, que é o índice do dólar pareado às moedas envolvidas, fez fundo no primeiro alvo da bandeira. A gente estava com um alvo disso daqui, tudo, certo? Considerando isso aqui uma retração. Mas essa bandeirinha foi tão bonitinha que se a gente pegar isso daqui, ele corrigiu esse movimento, essa perna de baixo, considerar a bandeira com a correção, depois uma nova perna, ele corrigiu exatamente na primeira retração e depois foi buscar o primeiro alvo. Então esse daqui tá, esse movimento está mais técnico do que pegar aquele fibo grandão e tudo mais. Então fez um fundo duplo no primeiro alvo, certo? Fez fundo aqui, voltou, retestou, fundo duplo e agora caminha em direção às médias e a esse fundo aqui, fazer um teste aqui para talvez iniciar um novo movimento. O que acontece? O DXY iniciando um movimento para cima empurra o nosso dólar para cima junto. Bem básico. Euro, que é basicamente o espelho inverso do DXY, né? Mesmo padrão de reversão, só que na ponta de venda, né? Subiu bastante, chegou lá, um euro chegou a valer, aliás, $1 chegou a valer 1,17 euros e agora vem caindo. Euro BRL é algo que eu nem olho muito, porque se o dólar está na escalada, o euro então nem se fala. O euro hoje vale 6,40, a gente tem um pivô aqui, tem um espelhamento também. Acho que seria mais viável usar esse pivô aqui mesmo. Seria um pivô corrigindo apenas na primeira retração, com alvo nos 6,69. Também é tranquilo, se o dólar chega a 6,19, o euro chega a quase 7. Ouro, que passou das máximas históricas e fechou hoje a $2.030, chegou a valer aqui quase 2.100, chegou nos 2.075 dólares, ativou um Mega Power Blaster pivô aqui, que está no mensal, que é o espelhamento de toda essa perna para cima, certo? A gente não tem mais nenhum alvo, a gente tinha esse pivôzinho aqui, que dava justamente no topo histórico, ele foi rompido, então agora a gente pega essa perna de baixo. Poderia até pegar um pouco mais aqui, certo? Vai dar uma diferencinha nos alvos, mas inicialmente vamos nesse daqui. O primeiro alvo do Gold, $2.470. Isso daqui, tecnicamente falando, se isso daqui fosse um gráfico intraday de um índice ou de um dólar da vida, eu ia esperar ele fazer um pullback aqui nessa região de topos, para saber se ele vai fazer pullback aqui ou aqui. Onde ele fizesse pullback, o primeiro candle de compra eu entrava comprado, ou então esperar a média bater, lateralizar, fazer um power breakout aqui, mas aqui é compra forte. Isso num gráfico mensal, né? E aqui parece justamente que ele vem fazer isso, ó, vem fazer um pullback aqui onde está as médias. Bitcoin trabalhando na casa dos 11.500, 11.600. Vamos ver o semanal dele aqui. A gente tem esse espelhamento para cima. Topo duplo, topo rompido, então espelhamento é esse daqui, alvo 14.500. Opa, esse fibo ficou dias e meses, vai, tira do minutos, beleza. Índice Stock 600 da Europa fechou com pouca volatilidade. Esse índice da Europa perdeu volatilidade depois que aprovaram o mega pacote de estímulos lá. Não tem muita coisa para se olhar aqui. DAX, que é o índice da Alemanha, se segurando aí na média de 50 e 200, preso entre a média de 20, vai romper para algum lado e vai dar algum movimento um pouco maior.
Nikkei, Xangai Composite, China, vem fazendo o padrão que eu não conheço, sei lá, padrão montanha, padrão dedo do meio, padrão pé feio, sei lá que diabo é isso. Tá feio. É padrão do Corcovado. Pode ser padrão das três montanhas, sei lá que porcaria que é essa daí. Petróleo, leve queda hoje no UK, ainda trabalhando na casa dos 40 e poucos dólares. O S-Oil também na casa dos 41. Cesta de commodities vem caindo como um total, principalmente por conta do petróleo. Nasdaq, que vinha fazendo máximas atrás de máximas. Deixa eu ajustar isso daqui. Opa, tô com ferramenta de desenho aqui ainda. Pegar essa sombrinha aqui e esse aqui. Fez topo, né? Fez topo no alvo de 100%. Ainda tem outro alvo para cima caso continue subindo. Aqui são as FANGs, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, todas fecharam em leve baixa hoje, nada estratosférico. Facebook, todas as FANGs com a divulgação dos resultados na semana passada, se não me engano, elas deram um puta gap para cima, conforme era esperado. Elas vieram com resultados astronômicos. Tesla vem realizando lucro também, até porque tinha dado uma esticada muito grande. Libra esterlina por dólar americano. Coloquei isso daqui porque o Lucas estava com os trades lá e eu comecei a olhar ela. Vem fazer pullback nessa bandeira e está um pouquinho afastado das médias também. Deve vir buscar média nessa região aqui de pullback para depois continuar subindo. Cogna e VAR não interessa muito. Lira turca, que é uma das moedas emergentes que a gente compara com o real e o dólar para saber como que está a situação num contexto geral, vem aí quase no ponto de colapso total, valendo 0,13, né? Então $1 compra 7,26 liras turcas. É muita coisa para uma moeda, muita coisa mesmo. E aqui tem alguns bancos. Beleza? Num contexto geral é esse. Titio Trump continua fazendo cagada lá nos Estados Unidos, continua falando água. Tá bem perto de perder a eleição. Se ele perder a eleição com SP500 em cenário de topo, a gente vai ver uma correção grande aí. O mercado não gosta muito do lado democrata lá nos Estados Unidos. Eles preferem os republicanos que focam mais no mercado. Então, quando é um democrata, geralmente o mercado dá uma realizada. Certo? Então, se ele continuar falando água e fazendo besteira, fazendo coisa só porque sim, provavelmente ele perde a eleição e a gente vai ter um novo presidente americano. Beleza. Vamos olhar o índice e o dólar então para falar dos trades do dia. Dólar. Abriu o dia, movimento de alta, VWAP extremamente inclinado para cima, fez uma correção, a gente teve o payroll 9,6, certo? O payroll antigamente ele dava um movimento muito grande, mexia o gráfico para todo lado, era uma loucura, volume assustador. Hoje em dia, o payroll ele é mais uma notícia, tá? Ele é importante, ele mexe o mercado, mas ele é mais um. Ele vai ser um candle no meio de um monte, ele não vai fazer tanta diferença igual fazia antes. Números de desemprego e estímulos do Fed têm um peso infinitamente maior em cima do mercado do que o payroll, beleza? Então, vamos lá. Abriu subindo, veio o payroll,
deu uma porrada para baixo, fez algumas sombras e logo depois a VWAP inclina para cima de novo, dá uma quebradinha nesse candle, dando a primeira entrada neste candle, a segunda entrada na confirmação do pivô, que foi este candle, e seguiu reto, sendo balizado pela M8 ou pela M9 até o terceiro alvo. Quem teve paciência e disciplina para ir fazendo um barra barra bem feito, conseguiu pegar o movimento inteiro. Por quê? Deixa eu puxar aqui como se fosse o stop. Stop inicial aqui ou aqui, e a entrada onde aí? Aqui nas duas setinhas. Ah, tá. Certo? Tem a entrada antecipada, que é aquela mais embaixo perto da média móvel, e a entrada confirmada, que é no rompimento do pivô, que é o candle que rompe o pivô. Isso. Uma entrada quando você vê a possibilidade e uma entrada quando já está concretizado. Aí vai do perfil de cada um, gestão de risco, enfim. Bom, o primeiro stop seria aqui então. Vamos supor que você fez a entrada antecipada. Primeiro stop aqui. Barra de força, rompimento, já puxou o stop para cá. O stop já ficou baratinho, ó, já ficou de 3 pontos. Confirmou, veio mais uma barra. Opa. Stop aqui. Cara, acabou. Aqui acabou. Você tem duas possibilidades. Ou você põe o stop aqui, ou você põe o stop até aqui abaixo, já acima do break-even, porque se o preço vier fazer um pullback, você não é estopado, e mesmo se ele voltar para baixo aqui, você ainda sai no lucro. Certo? Então dá para fazer uma gestão muito tranquila. Beleza, outra barra de força. Você fala, opa, isso daqui não vai fazer pullback, ele vai direto nos alvos. Puxa para cá. Aqui, talvez valeria até uma segunda entrada, fazer um médio aqui, pá, conduzir com 2. Ótimo. Candle de dúvida perto do primeiro alvo. Você fala, opa, beleza, candle de dúvida, você não move o seu stop, você deixa na última barra de força a favor do movimento. Beleza. Veio, perdeu a mínima, mas fechou acima. Puxa o stop. Outro candle de dúvida em cima do alvo, não faz nada, candle de força, puxa o stop. Candle de dúvida, não faz nada, isso daqui é um gift, certo? Isso daqui é um giftzinho, ó. Quem perdeu toda a entrada e acredita que fosse no terceiro alvo, teria outra entrada aqui. Candle de dúvida não faz nada, candle de força, move o stop. Candle de força, move o stop. Ó, não perdeu a mínima, deixa eu ver, não perdeu a mínima, ó. Foi exatamente na mínima. Se o seu stop tivesse meio ponto aqui abaixo, não tinha pego o stop. Então, ó, stop bem colocado aqui, barra de dúvida, não faz nada, deixa o stop. Barra de força, puxa. Dúvida, não faz nada. Força, puxa o stop. A partir daqui você já estava do lado do terceiro alvo, do pivô, já não tinha mais o que fazer, já provavelmente já teria zerado aqui. Se você acreditasse que ele fosse ao infinito e além, você ia puxar, sei lá, dúvida, ia ficar por aqui, nesse outro candle aqui, ou nesse martelinho, você ia sair por aqui, certo? Você ia sair bem no terceiro alvo. Foi um movimento tão reto, com tanta força, que ele nem estopou quem estava vindo com barra barra, certo? Depois disso, ele veio, cumpriu todos os alvos desse pivô, então a gente saiu do trade com 25, 40 ou 62 pontos. Num único trade deu tudo isso, né? Então a partir de agora, qual que é o natural? Que o movimento tente iniciar uma correção, certo? E essa correção ela vem em forma de bandeira. Como o movimento foi muito esticado, é natural que a bandeira também seja grande, correto? Então, a partir daqui, quando ele bate 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a gente já tem as LTAs. Então, essa LTA aqui já estava traçada desde esse ponto aqui. Desde as 13 horas a gente já tinha uma LTA, a gente já tinha visto, a gente já tinha informação que isso era a bandeira. Ó.
Concordam que tá muito, muito claro que isso daqui é uma bandeira? Olha só. Não é um pivô de baixa, não é um triângulo. Ele bate aqui, 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 aqui. A gente já tem 4 toques, 5 na real, nos mesmos pontos. Então a gente liga, faz aquele igual a gente fazia no prézinho lá, liga os pontinhos e traça as LTAs. Pronto, a gente tem a bandeira. Espera romper a bandeira. Se é uma bandeira de baixo, ela rompe para cima. Quando que ela rompeu para cima? Às 17h10. Caso alguém tivesse querendo fazer algum trade ainda esse horário, o que numa sexta-feira é extremamente desaconselhável, tinha um trade aqui com alvo aonde? No topo anterior. Porque se ele sobe e rompe esse topo anterior, ele ativa um puta pivôzão ou ele faz um pullback para fazer um novo pivô. Ele fez o pullback, fez um novo pivô. Os alvos disso daqui, provavelmente, deixa eu ver, 25 pontos, seriam 25 pontos para cima. Estaria mais ou menos aqui. Como que eu vou falar que vai ter um trade de 25 pontos às 17h45? Não tem. Não tem como. Não tem tempo para o preço desenvolver tudo isso. Então, aqui não tem trade. Então, o dólar deu uma entrada. Uma entrada. Foi essa do início do dia. Deu as possibilidades, deu os gifts, deu todas as chances aqui para quem não pegou o movimento pegar. E depois disso entrou em bandeira, rompeu no final do dia. Beleza, show, deu uma entrada. Ok? Excelente, meu consagrado. Uma das melhores explicações de trailing stop que eu já vi até hoje. Pelo do barra barra lá, você explicando. Muito bom. Barra barra ele é muito tranquilo. Como eu já falei, eu gosto bastante dele. Pois é, mas tem, por exemplo, eu não sabia esse macete aí que você explicou, esquemas de dúvida e aquela gestão mais arrojada ali que você faz, mais trabalhada, né? Uhum. Muito bacana mesmo. Beleza. Bom, índice. Abriu o dia, bateu topo, fundo, fez fundo duplo, bateu no topo de novo. Puxa um retângulo. Esquece. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui para operar. Beleza. Pô, deixa eu colocar na cor que isso aqui tá meio... aqui. Ótimo, beleza. Beleza, tem que esperar sair daqui. Pam, 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 pam. Sem volume. Nada, 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 nada. Nesse caso aqui, não vale nem a pena ficar olhando o gráfico. Você puxa, faz um estudo, põe um alarmezinho no celular ou no YouTube, tem uns vídeos lá, para tocar a cada 5 minutos. A cada 5 minutos você olha o gráfico. Opa, rompeu? Não, esquece. Rompeu? Não, não tem nada. Rompeu? Não. E assim você vai. Vai fazendo outra coisa. Vai ler, vai olhar o dólar, vai olhar o mercado americano. Cara, vai fazer outra coisa, mas esquece o índice. Tá lateralizado. Ponto. Beleza. Ele faz um falso rompimento no momento que o Maia começa a falar lá dos bancos. Se você puxa a LTA, ele tentou romper, não conseguiu, fechou acima. Ó. Fechou acima. Rompeu? Não, violou. Ele violou, tentou ir e voltou. Voltou, estopou todo mundo que entrou na compra. Deu essa puta barra de 1000 e tantos pontos para cima com a fala do Maia, que puxou todos os bancos. Os bancos têm um peso muito grande em cima do índice e do Ibov, então puxou tudo junto. Logo depois, o que acontece? Porrada para baixo. Aqui existe um trade, certo? Aqui existe um trade nessa volta de movimento. Onde está o trade? Aqui a gente já esquece o retângulo, ele já foi lá em cima. E o trade, então, seria do que? Seria do retorno às médias, seria um trade de reversão, certo? Seria um trade contra a tendência de reversão. A partir do momento que ele faz esse candle, faz esses dois e porra para baixo, isso daqui vira um gift e a entrada é aqui, com o stop aqui em cima. É o mesmo princípio do gift a favor, só que é o gift contra. Então tem a entrada na venda aqui. Ah, mas a 200 está logo embaixo. Beleza, só que a 200 está totalmente lateral. O preço passou o dia inteiro indo para cima e para baixo dela.
ficou aqui nessa congestão aqui o dia inteiro. Então, a possibilidade do preço passar a 200 e ir buscar o fundo aqui desse retângulo, que é onde ele estava segurando o dia inteiro, era muito alta. Qual que eram os alvos? A gente projeta justamente isso daqui para baixo. Deixa eu deixar os percentuais à esquerda aqui. Ó. A entrada aqui, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Certo? Essa seria uma entrada por gift. E a gente projetaria essa barra de força negativa, né, essa barra de venda, para baixo, para saber até onde que ela poderia ir. Ela acabou indo um pouquinho mais. Aqui, talvez uma segunda entrada, visto que ele bateu na 200 e subiu, mas como eu falei, a 200 flat, ela estava bem sem valor. E aqui teve um giftzinho, caso você acreditasse que o movimento ia bem para baixo, o que eu sinceramente acho bem difícil num cenário de consolidação. Então, a venda, caso você tivesse muito disposto a risco e olhasse no espelho e falasse: eu não vou fechar o dia sem fazer um trade no índice, porque senão meu braço vai cair, era aqui. Esse era o único trade possível. Aqui você está fazendo o trade perto do cenário do fundo, perto dessa região aqui que o preço não passa de jeito nenhum. Você teria que contar com a sorte. Aqui foi o rompimento, mas sinceramente, você olha todo o contexto de consolidação e olha depois o SP no final do dia subindo, não dá para vender aqui. Não dá para vender aqui. E sabendo que esse movimento não foi um movimento natural do mercado, foi só impulsionado. Então veio aqui, ativou essa venda e depois estopou. E aí acabou o dia. Beleza? Perfeito. Esse foi o índice. Lateralizado pra caramba. E... Pô, eu tô aqui ainda, eu só tô entrando no carro ali. Tranquilo. E deu uma possibilidade de um trade mais ou menos, mas eu sinceramente hoje o que eu fiz no índice foi isso daqui. Eu puxei esse retângulo, botei ele quase em preto aqui, botei na cor forte para mim olhar e falei, beleza. Na hora que romper e fizer pullback eu entro. Ele rompeu, não fez pullback, isso aqui não foi um pullback, tá? Pullback ele tem que estar com as médias mais juntas aqui, ele tem que estar com o candle de força. Fez esse falso rompimento, voltou para baixo, falso rompimento para cá, voltou para dentro. Lateralização pura. Não tinha, para mim, na minha visão, não tinha absolutamente nada para fazer. Dava pra fazer um trade aqui? Dava. Era um trade que era tecnicamente correto? Era, porque tinha um gift. Dava pra fazer um trade aqui? Dava pra fazer um trade aqui? Dava. Esse daqui teria dado um lucrinho, 600 pontos, por conta da volatilidade que entrou. E esse daqui teria estopado logo em seguida. Eu fiz esse aí, esse último. Entrei num cenário desse é muito melhor esperar o pullback, porque quando a figura é muito grande, o preço vai fazer pullback. Ele vai fazer pullback, 90%, entende? Toda figura muito grande, ela faz pullback. Uma figura num gráfico de 60, ou uma figura num gráfico até de 15, geralmente faz pullback. Aí quem fala isso é Thomas Bukowski, que fez essa análise aí, tem um livro dele, o Ogro fala dele também nos vídeos. Ele fez a porcentagem de pullbacks que cada figura faz em cada ativo. O cara fez um trampo, sei lá, de anos, olhando cada gráfico do SP500 e fazendo essas estatísticas. Figura grande faz pullback, põe isso na cabeça. Figura grande faz pullback.
como diz o ogro, né? Puta serviço de corno. Exatamente, exatamente essas palavras. Ah, por exemplo, olha o tamanho dessa bandeira. O que ela fez? Pullback. Fez pullback. Ó, rompeu, voltou, testou, foi. Aqui, para esse triângulo, para esse retângulo ser validado como uma figura e ser operável, ele tinha que fazer pullback. E mesmo no dólar, ó, percebe que a entrada não foi aqui nesse candlezinho fraco. Foi aqui, quando entrou força compradora de novo. Era a mesma coisa que teria que ter acontecido aqui no índice. Teria que ter rompido, feito alguns candles aqui, as médias vêm de encontro ao preço e ele estica para cima. Aí sim daria uma entrada. Mas não foi o que aconteceu, ele puxou para baixo. Então não tinha entrada aqui de rompimento do retângulo, né? Tinha outro tipo de entrada, mas a do retângulo não tinha. Rompeu para baixo. Beleza. Que horas são? Sim, 3h20. Tem tempo. Tem mercado para rolar ainda. O que a gente espera? Fazer um pullback. Pullback poderia ter acontecido aqui, só que com a média muito longe. Então a gente esperaria fazer um candle de força para baixo, rompendo mínimas. Não fez, voltou. Não deu a entrada, né? A entrada no rompimento de figura muito grande, ou você vai passar calor ou você vai tomar stop, né? Porque ele fatalmente vai fazer pullback quando a figura é muito grande. E é isso. Alguém quer falar algo? Ponderações? Eu tô tranquilo. Não? Sucesso demais, bom demais, cara. Semaninha aí foi só o ouro. Beleza, então. Vou encerrar o vídeo aqui já. E